Está acontecendo hoje uma visita técnica da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, lá na Santa Casa de Campo Grande. A ação abre o Abril Verde, mês de conscientização sobre os acidentes de trabalho. Aqui no estúdio da CBN está a procuradora do Ministério do Trabalho, doutora Cláudia Fernanda Norilé Silva. Doutora Cláudia, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza da senhora de atender o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando essa data, esse movimento tão importante. Hoje, especificamente, vocês tiveram aí a iniciativa de começar o Abril Verde pela Santa Casa de Campo Grande. Alguma razão específica, doutora? Sim, a Santa Casa de Campo Grande, ela é um dos empregadores que mais notifica acidentes do trabalho aqui no Mato Grosso do Sul. Né, segundo dados do CONCAT, que é o Sistema de Comunicação de Acidentes do Trabalho, que é desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, Tá. Os técnicos em enfermagem são a segunda categoria com mais notificações oficiais de acidente aqui no estado. Os técnicos de enfermagem? Os técnicos em enfermagem. Olha só. Por qual razão? Tem uma qual razão o risco específica que é apresentado a eles assim? Eles estão expostos a vários tipos de risco por conta de os hospitais serem um ambiente insalubre, né? Então, eles estão expostos tanto a doenças contagiosas, como outros tipos de doenças, a instrumentos de trabalho que são perfurantes, e inclusive doenças ocupacionais, né? Então, é um ambiente que é bem propício à ocorrência de acidentes. E esses técnicos, eles são responsáveis por manter essa segurança. Então, muitas vezes, eles estão nessa linha de frente. Contrair uma doença, por exemplo, por estar ali trabalhando num ambiente insalubre, como a doutora bem enfatizou, é considerado um acidente de trabalho? Porque a gente tem em mente acidente alguma coisa meio catastrófica, assim, furou com uma seringa ou caiu. Da escada. Isso. Sim, nós temos, esse é o conceito que todo mundo conhece, é o conceito de acidente de trabalho típico, né? Uhum. Mas as doenças ocupacionais, que são aquelas desenvolvidas por conta da exposição do trabalhador no meio ambiente de trabalho, elas também são consideradas acidentes do trabalho para efeitos da legislação. Doutora, é importante também que a gente avaliando, essa visita técnica hoje na Santa Casa, ela tem caráter punitivo ou apenas orientativo? A visita técnica está sendo realizada pelo TRT, né, da 24ª Região, Ministério Público do Trabalho, técnicos em saúde e segurança que estão acompanhando, e o Ministério Público do Trabalho, acompanhado também pelo Ministério do Trabalho. Então, ela tem, um primeiro momento, um caráter educativo e orientativo, orientador daqueles profissionais que ali estão. E ela vai resultar num relatório de visita, num relatório técnico de visita. E esse relatório pode apontar maneiras de prevenir esses acidentes, né? E serão encaminhados às autoridades, né, que vão observar os seus regulamentos e podem atuar conforme o caso. Foi denominado esse mês, né, dentre esses meses que nós temos hoje em dia, Outubro Rosa, tem os meses Novembro atualmente tem cores, né? E o Abril Verde, que é um mês aí que é de conscientização em relação a essa questão do acidente de trabalho. Que outras ações nós teremos ou datas importantes nesse mês de abril que está ligado a essa questão do acidente de trabalho? Sim, o mês de abril ele foi escolhido para representar esse tema por conta de duas datas, que é o dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, e o dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória às Vítimas do Acidente de Trabalho, um dia internacional que é reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho. Além da Santa Casa, é uma grande instituição de saúde. Quais serão as próximas ações a serem realizadas aqui na capital, doutora? O Fórum de Saúde e Segurança do Estado, juntamente com o Tribunal e o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho, promoverá um outro ato educativo que será realizado em um canteiro de obras da construção civil, que também é um setor onde ocorrem muitos acidentes, aqui na capital. Será realizado também um seminário no dia 27 de abril, no Tribunal Regional do Trabalho, e além da divulgação da campanha em mídias na cidade. Só aqui em Campo Grande ou o Estado também vai ser atendido? Os atos educativos e os seminários ocorrerão apenas aqui na capital, em Campo Grande.
A exposição da campanha em mídias também ocorrerá nas cidades de Três Lagoas e Dourados. Doutora, quando a doutora está enfatizando bem que esse mês é um mês muito ligado à prevenção, à conscientização das instituições, das pessoas que estão nessas instituições, para evitar e para tentar prevenir ao máximo os acidentes de trabalho. Mas também temos as punições que existem. Como é que, até que ponto, como é que o Ministério Público do Trabalho e as outras instituições veem essa questão de até que ponto é preciso ali conscientizar e prevenir e até que ponto é punir? Como é que é delimitado essa questão da punição e da prevenção no acidente de trabalho? Na verdade, não há uma delimitação, há uma ação conjunta, né? Então, a prevenção ela é sempre a melhor maneira de se atuar, né? Porque as ocorrências, as consequências de um acidente de trabalho, elas são muito drásticas. Então, em um primeiro momento, o empregador, no meio ambiente de trabalho, junto com os seus colaboradores, ele deve utilizar as formas preventivas. Mas, se ocorrer o acidente do trabalho, também serão realizados a forma repressiva, que ocorrerá pelos órgãos de fiscalização, pelo Ministério Público do Trabalho, ou até mesmo pela Justiça do Trabalho, quando acionada pelas vítimas. No Brasil hoje, como é que está a situação dessas instituições? As empresas geralmente estão mais atentas a dar ali uma espécie de seguro para o seu colaborador, para que esses acidentes não aconteçam, ou a gente ainda tem um caminho longo a percorrer? E aqui o Mato Grosso do Sul, a gente pode perguntar, está numa situação complicada, luz de alerta acesa, ou o Estado tem políticas, as empresas têm políticas e ações que desenvolvem e que acabam não gerando muitos acidentes? Ainda há um grande caminho a se percorrer, né? Ainda são os números de acidente do trabalho ainda são bem altos, principalmente em determinados setores. Então, há necessidade de uma maior conscientização da adoção dessa legislação, tanto pelos empregadores como pelos próprios trabalhadores. O conhecimento, né? Uma maior capacitação e profissionalização desses empregados e, consequentemente, uma maior valorização do meio ambiente de trabalho, né? Engraçado que isso existe, né, Otávio, de a empresa fornecer equipamento de segurança, não estou responsabilizando o trabalhador não, mas isso acontece mesmo, da empresa fornecer, dar o treinamento e às vezes ali o próprio colaborador, por achar que aquilo é muito trabalhoso, não utilizar, né, o equipamento. Na construção civil é um exemplo disso, né? A doutora falou que, para além da Santa Casa, hoje também vai ser visitado no canteiro de obras, porque o setor de construção civil é um setor ainda que sofre muito com essa questão dos acidentes de trabalho. Isso acontece muito também nesse setor, né? Acontece também, mas é uma série de fatores que atuam diretamente ou indiretamente quando acaba acontecendo o acidente de trabalho. Nós temos, por exemplo, a quantidade de horas extras que um trabalhador realiza está diretamente relacionada ao momento em que esses acidentes ocorrem, né? Então, ao final da jornada, quando o trabalhador tem que trabalhar em uma sobrejornada, já cansado, e no final da jornada, quando ele está, às vezes, um pouco com pressa para ir embora, né? E começa, às vezes, já não tem mais tanta fiscalização naquele momento sobre o uso dos EPIs. Então, vários fatores, na verdade, estão relacionados à maior ocorrência desses acidentes. Doutora, a gente sabe que a senhora estava na visita técnica, tirou um tempinho para vir falar com a CBN. A gente gostaria de deixar à disposição para que a senhora também passasse aí a mensagem dessa campanha, dessa ação importante. O Ministério Público do Trabalho, ele atua na prevenção e na repressão dos acidentes de trabalho, de forma a tornar o meio ambiente de trabalho mais sadio e equilibrado, buscando sempre a prevenção, né, de uma forma prioritária. Até porque os dados dos acidentes e das consequências nos benefícios previdenciários é muito alarmante, né? As consequências são realmente muito tristes. Então, pedir, né, para a sociedade para estar atenta, respeitar as regras do meio ambiente de trabalho, utilizar os EPIs que são fornecidos pelo empregador, exigir a troca desses EPIs quando já não estão mais exercendo a sua função, e fazer a denúncia, né? Nós temos o Ministério Público do Trabalho, que tem o nosso site, nós recebemos denúncia através do site, através de telefone, e também no próprio Ministério do Trabalho e Emprego, nas agências, né? Eles também recebem esse tipo de denúncia. Ou seja,
condição de levar o problema até as autoridades, existem vários caminhos, né? Isso mesmo. Bom, a gente agradece imensamente a sua gentileza de vir falar conosco, desejando que o trabalho seja coroado de êxito. Muito obrigada. Eu que agradeço. São 9h59 agora. Nós conversamos aqui na CBN com a procuradora do Ministério do Trabalho, a doutora Cláudia Fernanda Norilé Silva. 9h59, a gente vai se preparando, porque aqui na CBN, a cada meia hora, a gente atualiza você sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Uma equipe em São Paulo atualiza, prepara conteúdo e traz as informações para todo o país via satélite. (67 99893 7000). Esse é o WhatsApp da CBN Campo Grande. CBN, tempo e temperatura. A segunda-feira amanheceu garoando em Campo Grande e previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo nublado com pancadas de chuva.